Eu vou falar sobre como eu uso o Estratégia Med para organizar minha rotina de estudos para a prova de residência médica. Então, falando um pouco sobre como é a minha rotina de estudos para a prova de residência médica, eu começo acordando 3h45 da manhã. Tem dia que eu acordo um pouco mais cedo, 2h45, quando o conteúdo é, por exemplo, maior, ou quando eu tenho muita coisa para fazer naquele dia. E eu uso esse tempo entre o período que eu acordo e o período que eu tenho que ir para a faculdade, porque é um período que está silêncio, está calmo, eu consigo me concentrar legal. Então é um período que rende bastante. E eu estudo pelo aplicativo do Estratégia Med. Tem como eu estudar pelo site, mas já que eu estudo pelo tablet, eu prefiro estudar pelo aplicativo. E eu vou gravar aqui agora na tela do celular como eu utilizo esse aplicativo e todas as funções que ele tem que me ajuda na minha rotina de estudos. Então, indo aqui para a tela do tablet, aqui a gente abre na tela inicial do aplicativo. A gente começa aqui em cursos, que é onde tem o cronograma extensivo do Estratégia Média. A gente clica aqui no cronograma extensivo, vai carregar aqui. Como dá para ver, eu já estou na semana 31, eu já finalizei aqui a semana 31. Então, eu já estudei todos esses tópicos aqui e estou indo para a semana 32. Aqui no aplicativo do Estratégia Média, eu acordo, né? E já começo vendo a teoria. Aí eu tenho algumas opções. Eu vou clicar aqui no conteúdo de convulsão febril para exemplificar melhor. Então, abrindo aqui, a gente clica aqui de novo em convulsão febril. Você tem as aulas em vídeo, então aqui tem uma aula resumo, tem o resumo aqui da aula, também em PDF. Você tem os slides, você tem flashcards, você tem mapa mental, e aqui abaixo você já começa com um livro. Então aqui já tem o livro completo. Eu pessoalmente eu gosto de estudar pelo livro porque eu acho ele mais completo, eu entendo melhor, eu aprendo mais estudando pelo livro. O único problema é que demora mais do que uma aula em vídeo ou do que um resumo, por exemplo. Então acaba que eu gasto mais tempo, mas eu acho muito melhor, porque o meu estudo rende mais e tem uma vantagem do livro também, que aqui, ó, conforme a gente vai rolando para baixo, aqui, ó, entre uma teoria e outra, então, por exemplo, entre um tópico e outro do livro, você tem algumas questões que você pode responder para fixar o conteúdo. Então, aqui tem essa questão, aí aqui você responde. Essa questão ela já entra automaticamente no banco de dados do Estratégia Med. Então, é uma questão que, mesmo que você está fazendo enquanto você ainda está aprendendo a teoria, ela já conta para você. Aí, aqui, clicando nessa bolinha, parece uma lâmpadazinha. A gente tem a resolução da questão. Então, aqui você tem até um vídeo resolvendo a questão de uma professora do Estratégia Med. Aqui tem o gabarito, né, o comentário de cada alternativa. Aí, rolando lá para baixo, então eu estudo por esse livro, eu estudo pelo Samsung Notes. Então, deixa eu abrir aqui uma tela compartilhada. Aqui no Samsung Notes, eu organizo meus estudos em pastas. Então, aqui nas pastas do Samsung Notes, tem aqui residência, teórico, que é a parte teórica, e aqui pediatria, tem aqui convulsão febril e todos os outros conteúdos que eu já vi. Aí, clicando aqui em convulsão febril, para exemplificar como eu faço os meus resumos e como eu estudo através do livro, eu vou vendo o livro e vou fazendo o meu próprio resumo aqui no Samsung Notes. Então, aqui, ó, critérios para crises febris, classificação. Então, eu vou pegando no livro as partes mais importantes e vou transcrevendo para uma nota no Samsung Notes. Aí, no final de cada livro, tem uma lista de questões. Eu vou descer aqui para mostrar melhor. Aqui, lista de questões. Nessa lista de questões, você clica nela, ela já te redireciona direto para o banco de questões, onde a equipe do Estratégia Med selecionou 100 questões para você aprender aquele tópico ali, para você fixar bem aquele tópico. Eu geralmente respondo 30 assim que eu termino de ver o livro. Então, aqui, 30 questões respondidas. E depois de responder as 30, eu vou fazer as minhas revisões. Eu faço 5 revisões por dia. Eu vou mostrar aqui no meu tablet também como eu organizo essas revisões, que eu organizo elas basicamente no meu calendário. Então, abrindo aqui no calendário, aqui, tem as revisões de cada dia. Essa semana foi um pouco atípica, porque eu passei mal. Então, por exemplo, na terça-feira, que foi a terça que eu passei mal, eu só fiz 2 revisões. E na quarta, que foi a quarta que eu me recuperei, eu consegui fazer só 4. E mais aí, a quinta-feira eu já estava melhor, consegui fazer. Eu nem sei quantas revisões tem aqui, deve ter umas 8 revisões aqui.
mas eu geralmente costumo fazer 5 revisões por dia, com exceção da segunda-feira, porque aí não tenho que revisar no domingo, né? Porque eu não estudo, não vejo nenhum conteúdo novo no domingo. Então na segunda-feira tem 4, mas nos outros dias da semana tem 5. Aí aqui, então, abrindo aqui o exemplo de terça-feira, dia 10. Eu tinha que revisar hipocalcemia, tinha que revisar urologia, trauma e populações especiais, resposta endócrina metabólica ao trauma. Então, tinha essas revisões para fazer. E aí, como é que eu organizo essas revisões? Eu sempre reviso o conteúdo que eu vi no dia anterior. Então, esse aqui de terça, eu vou revisar o conteúdo que eu vi segunda. Eu vou revisar também o conteúdo que eu vi uma semana atrás, um conteúdo que eu vi um mês atrás, um conteúdo que eu vi 3 meses atrás e um conteúdo que eu vi 6 meses atrás. Aí todos esses conteúdos ficam aqui na terça-feira para eu revisar. E assim todo dia da semana. Então, quarta, quinta. E aí eu marco com a setinha os conteúdos que eu terminei. E geralmente eu consigo terminar todas até o final do dia. É um pouco arrochado, porque igual eu falei, eu acordo 3h45, aí eu já começo a ver a teoria. Aí depois, por volta de umas 6h30, eu já tenho que ir correndo para a faculdade, porque eu levo 1 hora para chegar lá, e geralmente eu tenho que chegar lá às 7h30, porque o trânsito aqui é muito puxado e eu moro um pouco longe da faculdade. Ela fica uns 12 quilômetros aqui de casa. E chegando lá na faculdade, eu tento revisar um pouco antes da aula, tento estudar um pouco antes da aula também, e continuar vendo o livro teórico ali. Na hora do almoço, eu geralmente consigo estudar mais um pouco também. E assim que eu volto para casa, eu tento terminar essas 5 revisões que eu tenho para fazer no dia. E sobre essas revisões, quando eu vou revisar, eu geralmente faço 10 a 15 questões e eu utilizo essa própria lista de 100 questões. Para eu não ter que ficar voltando toda semana e achar o conteúdo, tem aqui no aplicativo a parte de minhas listas. E essa lista que eu faço no final do conteúdo teórico, ela fica salva ali. Então, espera só carregar aqui. Aí aqui, então, por exemplo, se eu quiser acessar o conteúdo de convulsão febril, é só eu pesquisar, que já aparece aqui, convulsão febril cópia 2, e tem a cópia 1 também. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Convulsão febril. Aqui não apareceu a cópia 1, mas deixa eu ver outro conteúdo aqui, que esse conteúdo é porque ele deu uma bugada mesmo. Mas pegar outro conteúdo aqui igual febre reumática, que eu tenho certeza que apareceu aqui. Aqui, ó, febre reumática tem aqui, aqui no caso foi só 84 questões, porque é um conteúdo que não tem tanta questão assim, mas eu clico aqui, e aí quando essas questões da lista que eles separam pra gente no final de cada conteúdo teórico acabam, que uma hora eu vou conseguir fazer tudo, aí eu tenho que criar uma nova lista. Aí eu uso o banco de questões do Estratégia Med, eu venho aqui em buscar questões, aí aqui na parte de buscar questões. É muito bom porque eu posso selecionar, por exemplo, o assunto. Vamos selecionar lá convulsão febril. Deixa eu digitar aqui. Convulsão febril. Que já vai aparecer. Quando eu digitar aqui, convulsão convulsão febril, pediatria, emergências pediátricas. Aqui. A gente seleciona o filtro. Aqui aparece 272 questões selecionadas. Aqui eu posso selecionar, por exemplo, a instituição. Então, se eu quero ver se aquele determinado conteúdo ele cai muito na instituição que eu quero fazer, eu posso selecionar esse filtro. Eu posso selecionar o ano para selecionar questões mais recentes. Eu posso selecionar aqui também, ó. Eu posso excluir as questões que eu já acertei. E aí ficam só 227. Porque aí fica mais fácil de você não ficar fazendo questão repetida e acabar se atrapalhando na hora de você ver o seu desempenho, ele vai estar superestimando o seu desempenho. Você também pode excluir as questões que você errou. Você pode também excluir questões, por exemplo, eu gosto de excluir questões discursivas, porque elas não ficam registradas lá no banco, mas às vezes eu gosto de fazer questões discursivas também, que é bom para praticar. Então eu gosto de excluir muito também questões anuladas, porque são questões muito chatas e que não agregam nada no estudo, porque a resposta dela, obviamente, está errada. E gosto de excluir também questões desatualizadas, porque aí eu só estudo aquelas questões que realmente têm chance de cair na prova. E aí eu crio a lista, então vamos excluir aqui questões anuladas, questões desatualizadas. Aqui também tem como você excluir questões que não têm resolução pela equipe de estratégia média e questões sem resolução em vídeo. Então, clicando aqui, eu vou em criar lista, e aqui eu posso escolher a quantidade de questões, eu vou deixar essa quantidade aqui mesmo. Vou escrever aqui convulsão
Febril aqui, só de exemplo, mesmo para a gente criar essa lista. E criou a lista, ela já fica salva aqui nessa parte de minhas listas. Então, convulsão febril, é só clicar e ir fazendo as questões. Aí, para acompanhar o seu desempenho nas questões, tem que ser pelo site. Então, abrindo aqui o site do Estratégia Med, aqui aparece já o seu... aqui na aba do lado aqui, ó, tem essa parte Meu Desempenho. Você clica aqui no Meu Desempenho e aqui no filtro você pode selecionar a data específica. Então, por exemplo, ver o meu estudo de ontem, como é que foi. Aí ele já vai aparecer aqui, eu consegui fazer 188 questões, 88% de acerto. Aí aqui tem como uma opção muito boa também você comparar com a concorrência. Então eu consigo ver que eu consegui acertar mais do que os 500 alunos que mais responderam questões na plataforma de estratégia. Tem como eu colocar o total de questões também para ver como é que eu estou em relação a eles. Tem como eu selecionar um período maior, então eu já estou estudando tem uns 8 meses, eu acho, 7, 8 meses. Então, selecionando aqui o período de um ano, dá para eu ver quantas questões eu fiz. E aí dá para ver que eu fiz 19 mil questões. Então, com 83% de acerto. Mas nem sempre foi assim, eu posso selecionar um período específico. Então, por exemplo, o período do mês de dezembro. Lá no início, quando eu comecei a estudar em agosto. De 1 de agosto até 31 de agosto. Porque aí eu vou vendo a minha evolução. Então, por exemplo, eu sei que no mês de agosto eu consegui fazer 1.600 questões com 81% de acerto. E nesse último mês, então nos últimos 30 dias, eu consegui fazer 3.500 questões com 85% de acerto. Isso mostra a minha evolução ao longo do tempo. Basicamente é assim que eu estudo utilizando o Estratégia Med. Se você se interessou em adquirir algum produto deles, eu vou deixar o link aqui na descrição. O meu cupom de desconto é EDER10. É só usar que você já garante o desconto em qualquer produto do site. E é isso, até o próximo vídeo.